Boa noite, Dom. Meu nome é Ivone. O que eu vou contar aconteceu no começo de 2021, na casa que foi da minha mãe e que hoje é minha. É um lugar simples, sabe? Uma casinha de bloco, sem pintura por fora, com aquele piso de cimento queimado que está sempre frio, não importa o calor que faça lá fora. Fica numa área mais afastada, no fim de uma estradinha de terra, e tem um quintal grande nos fundos que sempre foi meu orgulho. Desde que me aposentei do posto de saúde que atende a nossa região, minha vida era cuidar daquele pedaço de chão. Eu tenho meus canteiros de chá de tempero, e bem no meio do pátio, uma imagem de santa que minha mãe deixou em cima de uma base de cimento. Ao lado dela, a velha ameixeira que ela mesma plantou 1 ano antes de partir. Aquele canto era tudo para mim. Meus filhos já têm a vida deles na capital, então, para ter uma renda extra e não ficar dependendo, eu arrumei o cômodo que fica nos fundos do terreno. É uma construção separada, pequena, que eu alugava de vez em quando. Nunca tinha dado problema, até eles chegarem. Apareceram numa tarde de céu limpo sem avisar. Um carro simples parou no portão e de lá desceram 3 pessoas. Um rapaz, que se apresentou como Evandro, devia ter uns 30 e poucos anos. Falava com calma, olhava nos olhos. Com ele, uma moça muito quieta, Dira, que só balançava a cabeça e não me encarou uma vez sequer. E tinha a outra, uma senhora mais velha, a quem eles se referiam apenas como a senhora. Ela ficou parada perto do carro, enrolada num xale escuro apesar do mormaço, e parecia uma estátua. Disseram que precisavam de um lugar tranquilo, que o serviço de Evandro era por perto. A conversa foi respeitosa, o preço que pedi pareceu justo. Eu, querendo ajudar e também precisando do dinheiro, acabei concordando. Entreguei a chave e só pedi que não mexessem nas minhas plantas. Naquele momento não senti nada de errado. Foi só um negócio, eu pensei. Uma ajuda mútua. Na primeira semana mal notei que tinha gente morando ali. Não se ouvia música, nem conversas altas, nada. Era um silêncio quase total. Evandro saía bem cedo, antes de o sol esquentar de verdade, e só voltava à noite. Dira passava a maior parte do tempo dentro do cômodo, ou então ficava na porta, varrendo a mesma área por minutos a fio. A senhora eu via menos ainda. Às vezes, olhava pela janela da cozinha e a via parada perto do muro dos fundos, imóvel, apenas observando o mato. Tudo parecia em ordem, até que numa manhã, quando fui cortar umas folhas de cidreira para o chá, notei algo estranho. Bem no pé da minha ameixeira, enterrada na terra fofa, havia uma vela preta. Estava quase toda consumida, só restava a base de cera derretida. Achei esquisito. Quem acende uma vela preta no quintal dos outros? Mas não quis criar caso. Pensei que pudesse ser alguma crença deles, uma simpatia qualquer. Arranquei o toco de vela com a ponta de um galho e joguei no lixo, sem falar nada. No dia seguinte, a história se repetiu. Outra vela preta, dessa vez mais perto da imagem da santa. Era nova, com a cera escorrida apenas na base, como se tivesse queimado por pouco tempo durante a madrugada. Aquilo já me deixou com uma pulga atrás da orelha. Não era normal. Mas, de novo, o que eu ia dizer? Bater na porta deles e reclamar de uma vela? Podiam me achar ignorante, desrespeitosa. Decidi ficar na minha, apenas observar. A coisa mudou de figura no 3º dia. Não era mais só uma vela. No caminho de pedras que liga a minha casa ao cômodo dos fundos, havia um círculo desenhado no chão. Não era com giz, parecia ser feito de uma massa crua, meio grudenta, e em volta tinham colado umas penas de galinha pretas e opacas. Aquilo me deu uma sensação ruim, um aperto no estômago. Não era mais uma simpatia qualquer. Era sujo, era invasivo. Naquela mesma tarde, quando voltei da venda do vilarejo, encontrei uma galinha viva amarrada pelas patas num canto do quintal, bem onde eu costumava sentar para rezar. A bicha estava assustada, se debatendo, presa com uma fita vermelha. Senti um baque no peito. Soltei o bicho, que correu sem rumo para o mato. Depois disso, entrei em casa, tranquei a porta e não saí mais naquele dia. Eu não disse nada a eles, mas a partir daquele momento eu soube. Algo estava muito, muito errado.
Depois daquele dia, a sensação de paz que eu tinha no meu próprio quintal desapareceu. O ar parecia ter ficado mais pesado, mais denso. Pelas manhãs, ao abrir a porta da cozinha, eu encontrava coisas. Um dia era um punhado de cinzas no batente. No outro, folhas secas arrumadas em formato de cruz. Uma vez, encontrei uma tigela de barro com uma água turva. E no fundo, uma mecha de cabelo que não era meu. A paciência acabou aí. Juntei coragem e fui até a porta do cômodo deles. Bati com força, mais do que o necessário. Dira abriu uma fresta. O rosto dela estava suado, os olhos arregalados, como quem não dorme há dias. Perguntei, tentando manter a voz firme: "Vocês andam fazendo alguma coisa no meu quintal?" Ela não respondeu. Apenas deu um passo para trás, como um bicho assustado, e fechou a porta na minha cara. Ninguém mais saiu para falar comigo. Nem Evandro, nem a senhora. Um silêncio total. Depois daquela vez que fui tirar satisfação, as noites viraram um tormento. Eu comecei a acordar sempre na mesma hora, entre 2 e 3 da madrugada, com a sensação de que não estava sozinha. Escutava barulhos no quintal. Não era o som de um gato ou de um gambá. Eram passos. Passos lentos, arrastados, de gente. Numa dessas noites, a curiosidade foi maior que o medo. Levantei e espiei pela fresta da persiana da janela do quarto. Vi sombras se movendo entre as minhas plantas. Não dava para ver rostos. Eram só manchas mais escuras no meio da noite. Um deles parou bem em frente à imagem da santa. Ficou ali por alguns segundos e depois simplesmente sumiu. Na manhã seguinte, a imagem estava manchada com algo gorduroso, uma sujeira escura que não saía por nada. Poucos dias depois, o ataque atravessou as paredes da minha casa. Dentro do meu próprio quarto, quando voltei do banheiro, encontrei farinha espalhada no chão, formando uma cruz. E no meio dela, havia uma boneca pequena, feita de pano com fitas amarradas no que seria a cabeça e um pedaço de tecido bordado com o meu nome, Ivone. Não sei como aquilo entrou ali. Eu tinha certeza de que havia trancado a porta do quarto. Mesmo assim, estava lá. Peguei a boneca com a ponta de uma sacola plástica com nojo e a guardei numa gaveta, sem saber o que fazer. Naquela noite, tranquei a porta do quarto com a chave e ainda coloquei uma cadeira escorando a maçaneta. De nada adiantou. Quando acordei, a porta estava aberta de novo. Não escancarada, apenas entreaberta. O suficiente para o recado ser dado. Foi quando eu peguei o telefone e liguei para o meu filho. Douglas chegou no dia seguinte, preocupado com o tom da minha voz ao telefone. Quando ele me viu, a cara dele mudou na hora. Eu já não era a mesma pessoa de 2 semanas atrás. Estava mais magra, com olheiras fundas e uma palidez de doente. Ele vasculhou a casa, olhou o quarto, a porta, as fechaduras. Mostrei a ele a boneca de pano. Ele a pegou com uma cara de nojo, virou-a nas mãos, viu o meu nome bordado e o rosto dele se fechou. "Que brincadeira doentia é essa, mãe?" Ele disse, a voz dura, diferente do habitual. "Nós vamos dar um jeito nesses inquilinos hoje mesmo." Mas eu sabia que não era uma simples brincadeira. Douglas, no entanto, é um homem da cidade, prático. Ele levou a boneca para o fundo do quintal, colocou dentro de uma lata velha, jogou álcool e ateou fogo. A fumaça preta que subiu tinha um cheiro enjoativo. Ele ficou olhando até a última brasa se apagar, como se o fogo pudesse queimar o problema junto. Naquela mesma semana comecei a adoecer de verdade. Primeiro veio uma tosse seca, persistente, que me deixava sem ar no meio da noite. Depois um cansaço que não passava, uma moleza nos ossos que era um custo até levantar da cama para fazer um café. Fui ao posto de saúde, me deram xarope, um remédio para a gripe. Não adiantou nada. A tosse piorou. Um dia, depois de um acesso mais forte, vi uma mancha vermelha no lenço. Sangue. Pouco, mas estava ali. Douglas me levou ao médico de novo. Fizemos exames. Dengue, gripe forte, pneumonia. Nada. Os resultados voltavam normais e os médicos me olhavam como se eu estivesse inventando os sintomas. "Mãe, a senhora está muito nervosa com essa gente", Douglas me dizia, tentando soar paciente. "Essa casa é velha, deve ter mofo nas paredes.
É isso que está atacando seu pulmão. A senhora mal está comendo, é normal se sentir fraca. Ele não entendia, ou não queria entender. Eu tentava explicar sobre os barulhos à noite, sobre a sensação de estar sendo observada. Ele ouvia, mas eu via a dúvida nos olhos dele. Ele achava que a solidão e o medo estavam me fazendo criar coisas. As noites eram as piores. Quando eu finalmente conseguia dormir, tinha sempre o mesmo pesadelo. A imagem da santa se partindo em 1000 pedaços, a minha ameixeira completamente seca e a terra do quintal rachada, como se não visse água há anos. Uma madrugada, acordei de repente com a certeza de que tinha alguém me olhando. Abri os olhos devagar. No canto escuro do quarto, perto do guarda-roupa, eu vi uma forma agachada. Não dava para ver rosto nem roupa, era só uma mancha de escuridão mais densa que o resto. Tentei me mexer, gritar, mas meu corpo não obedecia. Era um peso absurdo, como se eu estivesse afundando no colchão. Só conseguia mover os olhos, fixos naquela coisa imóvel. Depois de uma eternidade, que devem ter sido segundos, consegui puxar o ar e soltar um grito fraco. Douglas entrou correndo e acendeu a luz. Não havia ninguém. Mas na parede, bem onde a sombra estava, havia marcas de dedos sujos, um rastro que descia até o chão. A marca na parede foi o que começou a virar a chave na cabeça do Douglas. Ele limpou, esfregou com desinfetante, mas a mancha escura parecia impregnada no reboco. Ele não tocou no assunto, mas eu o vi passar a mão ali várias vezes ao longo do dia, o rosto fechado, pensativo. A ficha dele caiu de vez 2 noites depois. Eu não conseguia dormir por causa da tosse. Douglas tinha colocado um colchão na sala para ficar mais perto. De madrugada, ele levantou para beber água e, por hábito, olhou pela janela da cozinha, que dá para o quintal, e ele viu. Viu a senhora, a inquilina, parada ao pé da ameixeira. Ela estava de costas e derramava um líquido escuro de uma garrafa diretamente nas raízes da árvore. Depois, se agachou e começou a cavar a terra com as próprias mãos. Douglas ficou ali paralisado, só observando pela fresta da cortina. Quando ela terminou, se levantou, limpou as mãos na roupa e voltou para o cômodo dos fundos como se estivesse apenas regando uma planta. No dia seguinte, Douglas não tentou mais encontrar desculpas. Mãe, eu vou resolver isso. Foi só o que ele disse ao me entregar uma xícara de chá. Eu pensei que ele ia na polícia fazer um boletim de ocorrência por dano, invasão, qualquer coisa. Mas ele fez algo que me surpreendeu. Ele pegou o carro e foi até um sítio vizinho, a uns bons quilômetros dali. Voltou de lá com um homem. Seu Giovanni era um senhor de idade, a pele curtida pelo sol, as mãos grossas de quem trabalhou a vida inteira na roça. Ele não era padre, nem pai de santo. Era só alguém que, segundo a gente da região, sabia olhar as coisas e ajudava a limpar casas quando o ambiente ficava pesado. Ele entrou em casa, não disse nem boa tarde. Apenas caminhou pelos cômodos devagar, apertando os olhos, respirando fundo. Parou no meu quarto, no lugar onde eu tinha visto a sombra. Passou a mão na parede manchada. A casa está aberta, ele disse com a voz grave. E a senhora também. Fizeram um trabalho aqui. E não foi pouca coisa. Douglas e eu ficamos em silêncio, só ouvindo. Foi um alívio ter alguém que acreditava em mim, mas deu mais medo ainda ouvir ele confirmar tudo. Seu Giovanni abriu uma sacola de estopa que trazia consigo. De dentro tirou sal grosso, galhos de arruda, um saquinho com pó de carvão e uma garrafa com uma água escura. Ele começou a benzer a casa. Espalhou sal em todos os cantos, desenhou cruzes com o carvão nos batentes das portas e janelas. Depois, foi ao quintal e enterrou 3 pedaços de carvão em volta da ameixeira. Ele me deu um banho de ervas, com uma água que ele preparou e que ardia na pele como se estivesse tirando uma camada de sujeira invisível. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, eu consegui dormir por algumas horas seguidas sem pesadelos. O ar dentro de casa parecia mais leve. Foi uma trégua, uma pequena e frágil trincheira que seu Giovanni tinha cavado para nós. A paz durou pouco, exatamente 3 dias. As defesas que seu Giovanni colocou pareceram irritar o que quer que estivesse do outro lado, em vez de afastar. A coisa não só voltou, como voltou com mais força, mais pessoal.
Era como se tivessem estudado nossas defesas e encontrado um jeito de passar por elas. Minhas plantas, que tinham melhorado um pouco, murcharam de uma hora para outra. A ameixeira, que era o coração do quintal, perdeu todas as folhas em menos de uma semana. Ficou só o esqueleto de galhos secos apontando para o céu. No pátio voltaram a aparecer as oferendas. Pratos com restos de carne crua, círculos de velas e, uma vez, um papel com meu nome escrito várias vezes, manchado com um líquido vermelho e grosso. O pior foi quando os ataques voltaram para o meu corpo. Feridas começaram a aparecer na minha pele. Primeiro nos braços, depois nas pernas. Elas surgiam do nada, como queimaduras, e depois abriam, soltando um líquido com um cheiro ruim de carne velha. Eu não tinha mais força para nada. Douglas passou a vir com mais frequência, ficava quase a semana toda comigo. Ele não dizia muito, mas eu via o desespero crescendo nele. Uma noite, ele estava na varanda e viu a senhora jogar algo em pó ao redor da casa. Em outra ocasião, jurou ter visto 2 homens que ele não conhecia entrarem no cômodo dos fundos durante a madrugada. Eu já não queria mais sair do meu quarto, tinha medo, passava o dia todo ouvindo coisas. Murmúrios baixinhos que pareciam vir de dentro das paredes. O forro do teto estalava, como se alguém caminhasse com cuidado lá em cima. A sensação de ser observada era constante, um peso na nuca. Numa tarde, a energia da rua acabou. Acendi uma vela na cozinha para iluminar um pouco. Assim que a chama se firmou, meu nariz começou a sangrar. Não era um pingo, era um fluxo grosso, escuro, que não parava. Douglas me acudiu limpando meu rosto com um pano, e eu vi o pavor nos olhos dele. Ele ficou pálido. Naquela noite ninguém dormiu. Os ruídos estavam por toda parte. No teto, no quintal, nas paredes, como se algo andasse dentro do reboco. Cada vez que eu tentava rezar, a chama da vela vacilava e se apagava. Douglas começou a dormir no chão do meu quarto. A gente não se separava mais. Tínhamos um medo irracional de que um de nós pudesse sumir se o outro desviasse o olhar por um segundo. Numa dessas madrugadas, ele acordou gritando. Sentou no colchão, suando, com os olhos arregalados. Eu sonhei com ela. Ele disse, a voz trêmula. A senhora estava parada no pé da minha cama. Mas ela não tinha pálpebras, mãe. O olho era todo aberto. E ela me dizia coisas. Eu não entendia as palavras, mas sentia uma dor aqui no peito. Os ataques ficaram mais pessoais, mais baixos. Um dia encontrei minhas roupas de baixo que estavam no varal, jogadas no meio do quintal, sujas de terra. Outra vez, o espelho do banheiro apareceu com uma palavra escrita, como se tivessem usado um dedo molhado no vidro embaçado. Não consegui ler. As letras eram tortas, distorcidas. Apaguei aquilo com a toalha, tremendo. O cerco estava se fechando, nos sufocando aos poucos dentro da nossa própria casa. Douglas chamou seu Giovanni de novo. O bom homem veio, olhou a casa, as feridas no meu corpo, a árvore seca, e balançou a cabeça devagar. A cara dele era de quem sabe que aquilo era demais para ele. Meu filho, o que eu sei fazer é para benzer, para fechar o corpo contra um mal olhado. Ele disse, a voz cansada, para Douglas. O que tem aqui é outra coisa. É coisa assentada, amarrada na terra. Não adianta limpar por cima, precisa arrancar a raiz. Foi ele quem nos deu o nome de Dona Cleusa. Disse que ela morava longe, num lugar isolado, e que não gostava de ser chamada por qualquer motivo, mas que o nosso caso era um desses. Ela sabe lidar com trabalho enterrado, ele disse. Douglas foi atrás dela no dia seguinte. Voltou só no começo da noite. Com ele veio uma senhora pequena, magra, de cabelo todo branco preso num coque apertado. Dona Cleusa. Ela desceu do carro, olhou para a minha casa, para a ameixeira morta, e seu rosto não mostrava nenhuma expressão. Trazia apenas uma pequena caixa de madeira escura nas mãos. Ela não entrou na minha casa. Caminhou direto pelo quintal, parando em pontos aleatórios, às vezes se agachando para tocar a terra. Deu uma volta completa no terreno. Por fim, parou e apontou para um canto perto do muro dos fundos, um lugar que a gente nunca dava atenção. É aqui, ela disse, a voz rouca e firme. O ninho deles está aqui. Cava. Douglas pegou uma pá e começou a cavar onde ela mandou. A terra ali parecia mais solta.
Não demorou muito para a pá bater em algo oco. Com cuidado, ele limpou a terra e tirou um saco de tecido preto pesado, amarrado com arame farpado. O cheiro que subiu daquele buraco era podre, um fedor de coisa estragada há muito tempo. Dona Cleusa pediu que ele levasse o saco para dentro do cômodo dos fundos, o dos inquilinos. A porta estava trancada, mas Douglas a abriu com um chute. O que vimos lá dentro era de arrepiar. As paredes estavam cobertas de símbolos desenhados com o que parecia ser gordura e sangue seco. No centro, havia um altar improvisado com caixotes, cheio de fotos minhas, todas riscadas, queimadas e velas pretas derretidas. Bota o saco no meio do altar, ela ordenou. Douglas obedeceu. Dona Cleusa entrou, fechou a porta e nos deixou do lado de fora. Pediu que eu ficasse na cozinha, de costas para o quintal. Dali, comecei a ouvir. Primeiro, uma reza baixa, ritmada, quase um canto. Depois, o som de algo sendo quebrado. A voz dela se ergueu, dizendo palavras que eu nunca tinha ouvido. Palavras duras, como se estivesse dando uma ordem. De repente, um estrondo, como se algo pesado tivesse caído lá dentro. O ar ficou gelado na mesma hora. As lâmpadas da casa piscaram e queimaram todas de uma vez, nos deixando na penumbra. Um vento forte começou a soprar do nada, sacudindo as janelas. Lá de dentro veio um grito agudo, desumano, que não parecia caber numa garganta de gente. E depois, o cheiro de queimado, um cheiro químico forte que fazia os olhos arderem. Nunca ouvi um silêncio daquele na vida. Depois de longos minutos, a porta do cômodo se abriu. Dona Cleusa saiu, o rosto coberto de suor, a roupa suja de cinzas. Ela carregava a caixinha de madeira. Acabou, ela disse, respirando fundo. O que estava assentado aqui foi quebrado. A força deles vinha da terra. Agora, essa terra não os reconhece mais. Ela não aceitou dinheiro, apenas pediu um copo d'água, olhou para mim uma última vez e disse: agora o seu corpo precisa limpar o resto. Demora, mas limpa. E não deixe mais ninguém estranho criar raiz no seu chão. Douglas a levou embora. Eu, pela primeira vez em meses, senti um fio de esperança. Uma esperança frágil, dolorida, mas era esperança. Nos dias que se seguiram, a casa ficou num silêncio estranho. Não era o silêncio pesado de antes, mas também não era a paz que eu conhecia. Era um silêncio de vazio, como um quarto que ficou muito tempo fechado e acabou de ser esvaziado. Os inquilinos, Evandro, Dira e a senhora, desapareceram. Simplesmente sumiram. Douglas foi verificar o cômodo alguns dias depois. A porta continuava arrombada e lá dentro as coisas deles ainda estavam lá. Roupas, alguns pratos, uma cama desfeita. Mas o altar, os símbolos, a sujeira, tudo tinha virado uma fina camada de cinza escura que cobria o chão. Não havia mais cheiro, nem bom, nem ruim. Só o cheiro de nada. Nenhum vizinho os viu sair, nenhum carro veio buscá-los. Era como se nunca tivessem existido, como se a terra os tivesse engolido depois que o feitiço se quebrou. Decidimos que aquele cômodo não era mais parte da casa. Douglas comprou tijolos e cimento e, com a ajuda de um pedreiro, fechou a porta e a janela. Para sempre. Hoje é só uma parede cega no fundo do quintal, um túmulo de bloco e cimento. Ninguém nunca mais vai entrar ali. A minha recuperação foi lenta. As feridas na pele começaram a fechar, mas demoraram semanas para as cicatrizes sumirem. A tosse foi diminuindo até desaparecer. Voltei a sentir o gosto da comida, a ter força para andar pelo quintal. Aos poucos o ar foi ficando mais leve. A sensação de ser observada se dissipou. Um dia notei um pequeno broto verde no galho seco da ameixeira. Chorei quando vi. Era um sinal de que a vida estava teimosamente voltando para aquele chão. Hoje ela tem folhas de novo, faz sombra, mas nunca mais deu uma ameixa sequer. Já se passaram quase 3 anos desde que tudo isso aconteceu. Douglas continua vindo me ver todo fim de semana. Nós nunca mais tocamos no nome de Evandro, de Dira ou da senhora. Não é preciso. O que aconteceu está gravado em nós, no silêncio que às vezes cai entre a gente na parede de tijolos que existe nos fundos do meu terreno.
A paz voltou, mas não é a mesma de antes. Há pouco mais de um mês, numa noite de chuva forte, quando o vento assobiava nas frestas, eu juro que ouvi. Foi por um instante só. Um som vindo do quintal, como o de um pé descalço se arrastando na lama. Fui até a janela, o coração na boca, mas lá fora só havia a chuva e a escuridão. Às vezes, à noite, eu penso no dia em que eles chegaram. Lembro da minha pressa em alugar o quarto, da necessidade do dinheiro, daquela vontade boba de ser prestativa. Fui ingênua. Abri a porta da minha casa, do meu quintal, da minha vida, para algo que eu não entendia. E essa confiança me custou caro. Custou quase tudo. Eu sobrevivi, sim. Mas uma coisa dessas deixa uma marca na gente que não sai mais. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Meu nome é Esther. Resolvi escrever porque o que aconteceu comigo lá por 2015 é uma coisa que ainda pesa. E quando eu digo que pesa, não é só uma força de expressão. Naquela época, eu era enfermeira na emergência de um hospital público enorme, um daqueles gigantes de concreto que parecem um labirinto por dentro. Eu já estava na área há alguns anos, o suficiente para o cansaço ter virado parte do meu uniforme. Sabe aquela exaustão que não melhora com uma noite de sono, que se infiltra nos ossos? Era essa. Eu me arrastava pelos corredores, fazia tudo no piloto automático e, sendo bem sincera, já nem lembrava mais porque tinha escolhido aquela profissão. Aquela noite de outubro, especificamente, parecia pior que as outras. Uma tempestade daquelas de verão, sabe? A chuva caía com força, um aguaceiro sem fim, e os trovões faziam os janelões do corredor principal tremerem. A energia da rua toda já tinha caído há horas e o hospital funcionava por conta do gerador. Um trambolho a diesel velho, que ficava num anexo, e o barulho grave e constante daquele motor já era parte do som do plantão. Mesmo com o gerador, a luz principal deu umas piscadas feias. Eu estava na bancada de enfermagem preenchendo uma ficha e vi o Yuri, um colega, olhar para o teto com aquela cara que todo mundo ali conhecia. Era o olhar de quem pensa: só faltava essa. Se aquele motor parasse, com a UTI lotada de gente que dependia dos aparelhos, seria um desastre completo. Então, além do cansaço de sempre, o ar estava carregado com essa tensão. Uma mistura do cheiro forte de desinfetante com a umidade que entrava pelas frestas. Eu lembro de ter olhado o relógio na parede, marcando quase 2 da manhã, e pensar que cada minuto parecia se arrastar. Eu só queria que o meu turno acabasse logo para eu poder ir para casa e me enfiar debaixo das cobertas. Mas aquela noite estava longe de acabar. Foi nesse momento que o telefone da emergência tocou. Aquele som agudo que sempre trazia más notícias. Yuri atendeu e a gente só ouvia os pedaços da conversa. Ele anotava coisas num bloco com a testa franzida. Quando desligou, virou para a equipe. Ambulância a caminho. Homem, uns 30 anos, queimaduras de 2º e 3º grau em mais de 2/3 do corpo. A gente se preparou. Na emergência, esse tipo de chamado dispara um protocolo. Todo mundo sabe o que fazer, onde ficar. Mas nenhuma preparação, nenhum treinamento poderia ter preparado a gente para o que chegou. Antes mesmo de a ambulância conseguir parar direito na entrada coberta, nós ouvimos um grito. Ele atravessou o som da chuva, o barulho do gerador, as portas de vidro. Não era um grito de dor comum, desses que a gente ouvia todo dia. Era uma coisa rasgada, contínua, que não parecia ser só de dor física. Tinha um desespero ali, uma agonia que fez todo mundo no corredor parar o que estava fazendo. O silêncio que ficou lá dentro pareceu pesar tanto quanto o grito lá fora. Quando as portas da ambulância se abriam, o som veio com força total. E eu vi. Dom, eu já tinha visto muita coisa feia na minha carreira. Acidentes de trânsito horríveis, ferimentos que nem parecem possíveis. Mas aquilo, não existe preparo para aquilo. Na maca, havia um homem cujo corpo estava quase todo carbonizado.
A pele, onde ainda existia, estava escura, retesada, e em vários pontos a roupa tinha simplesmente derretido sobre ele. O mais inacreditável, o que a minha cabeça de enfermeira não conseguia processar, era que ele ainda estava consciente. Com queimaduras daquela profundidade, os nervos já deveriam ter sido destruídos. Ele não deveria sentir mais nada, deveria estar em choque, apagado. Mas ele estava ali, com os olhos arregalados, se debatendo contra as cintas da maca e gritando sem parar. Era como se a dor dele fosse tão imensa que desafiava as regras do corpo humano. Nós o empurramos para a sala de reanimação e ali dentro a situação era ainda mais desesperadora. Era uma luta para fazer qualquer coisa. Tentar pegar um acesso venoso era um pesadelo. A pele se desfazia ao toque. O coquetel de analgésicos que administramos parecia não fazer o menor efeito. Era o mesmo que nada, e os gritos dele continuavam, ecoando nas paredes de azulejo. No meio daquele rosto quase irreconhecível, seus olhos se moviam de um lado para o outro, frenéticos. E então, de repente, eles pararam. Pararam em mim. Não foi um olhar perdido de quem está delirando de dor, foi um foco, uma fixação, como se no meio de toda aquela agonia e confusão eu fosse a única coisa nítida na sala. Eu senti o peso daquele olhar, uma conexão instantânea, estranha e horrível. Na hora, claro, eu tentei racionalizar. É o choque, a dor. Ele não está vendo nada direito. Continuei meu trabalho, mas eu ainda sentia aqueles olhos me seguindo. Não muito tempo depois, enquanto ainda estávamos naquela batalha, a porta da emergência se abriu de novo. Desta vez, eram 2 policiais militares, e entre eles, uma mulher com as mãos algemadas para a frente. Os paramédicos já tinham nos contado a história. Tinha sido ela. Uma briga, gasolina, fogo. Ela tinha queimaduras nas mãos e nos antebraços, mas nada grave. Eu estava saindo da sala de reanimação para buscar mais gás quando passei pelo grupo. A mulher levantou o rosto para olhar na minha direção e foi nesse momento que meu estômago revirou. Dom não era uma simples semelhança. Era como se eu estivesse olhando para uma versão estranha de mim mesma. O mesmo cabelo castanho, o mesmo formato de rosto, o nariz fino, a boca. Tínhamos a mesma altura, a mesma constituição física. A única diferença era que o cabelo dela era um pouco mais liso e tinha uma expressão de desprezo frio que eu espero nunca ter na vida. Fora isso, poderíamos ser irmãs gêmeas. Poderia ser eu ali. E ela não demonstrava um pingo de remorso. Pelo contrário, quando um dos policiais mencionou que o estado do marido dela era gravíssimo, ela ajeitou os pulsos algemados como se estivesse impaciente e então deu um sorrisinho de canto. Um sorriso que me deu um calafrio. Naquele instante, a imagem do homem na maca voltou à minha cabeça. O jeito que ele me encarou, a fixação, tudo se encaixou de um jeito horrível. Ele não estava me vendo, Esther, a enfermeira. Ele estava vendo ela. A luta para estabilizá-lo continuou por mais ou menos 1 hora, mas todos nós na sala sabíamos que era uma causa perdida. Os sinais dele eram cada vez mais fracos. A pressão despencava. Aos poucos, a correria foi diminuindo e a gente começou a aceitar que não tinha mais o que fazer. E então o mais estranho aconteceu: o silêncio. Depois de tanto tempo, os gritos dele pararam. Eu estava ao lado da maca trocando uma bolsa de soro quando ele abriu os olhos novamente. Mas dessa vez, não havia mais fúria ou a agonia frenética. O que tinha naquele olhar era uma tristeza profunda, resignada. Uma única lágrima escorreu do canto do olho dele, deixando um rastro limpo na pele queimada da têmpora. Ele ainda estava olhando na minha direção. Um instante depois, a linha no monitor cardíaco, que subia e descia de forma caótica, se tornou reta. O apito contínuo do monitor preencheu a sala por alguns segundos antes que o médico o desligasse. Ele olhou para o relógio na parede. Hora do óbito, 3h15 da manhã. Ninguém fala muito nessas horas. A equipe começa a se dispersar, cada um voltando para sua função, guardando os equipamentos em silêncio. É um ritual silencioso.
Eu ajudei a puxar o lençol branco sobre o corpo e saí da sala, sentindo um vazio estranho. Foi quando eu estava no corredor, já a caminho da copa para tomar uma água, que eu senti pela primeira vez uma coisa na minha nuca, bem na junção com os ombros. Um peso. Não chegava a ser uma dor. Era mais uma pressão, como se alguém tivesse deixado a mão ali por um segundo e o calor tivesse ficado. Eu passei a mão no local, estalei o pescoço e eu botei a culpa na tensão. Estresse, cansaço, o corpo reclamando depois de uma emergência daquelas. Fazia todo sentido. Eu só não podia imaginar que aquela sensação tinha chegado para ficar. A vida no hospital tem um jeito cruel de seguir em frente. Não importa o que tenha acontecido. A história daquela noite virou um assunto sussurrado nos corredores por 1 ou 2 dias e depois, como sempre, foi esquecida com a chegada de novas emergências. Pelo que ficamos sabendo, a esposa do rapaz foi presa em flagrante. Fim da história. Pelo menos, era o que a gente pensava. Passaram-se alguns dias. Eu estava novamente no plantão da noite. Por sorte, a emergência estava mais calma, e eu aproveitei para fazer a ronda na unidade de queimados, que ficava no mesmo andar, no fim de um corredor comprido. Havia apenas um paciente ali, um senhor que sofreu um acidente com água fervente nas pernas. Ele estava se recuperando bem, mas sentia muita dor. Quando entrei no quarto, ele me chamou com um gesto. Estava com os olhos arregalados, olhando para o canto escuro do quarto. "Enfermeira", ele falou com a voz rouca. "Por que vocês não ajudam aquele moço?" Eu olhei em volta confusa. O quarto era semi-privativo, mas a outra maca, separada por uma cortina, estava desocupada. "Que moço, seu Alfredo? O senhor está sozinho aqui hoje." "Não estou, não!" Ele insistiu, a voz ganhando um tom de irritação. "O do canto. Faz mais de 10 minutos que ele está aí, gemendo. Um gemido baixo, que não para. Dá uma aflição de ouvir." Senti um negócio ruim na hora, um arrepio que subiu pela barriga. Eu sabia que não havia outro paciente ali. Para acalmá-lo, caminhei lentamente até o outro lado do quarto. Puxei a cortina. A maca estava lá, vazia, com um lençol branco perfeitamente esticado, sem uma única ruga. Intocada. Seu Alfredo ficou de boca aberta. Ele olhou da cama vazia para mim, e o pânico tomou conta do rosto dele. Começou a jurar que não estava maluco, que o som o tinha acordado. Ele implorou para ser trocado de quarto, mas não havia outro leito disponível. Prometi ficar com ele até que pegasse no sono, e assim o fiz. No dia seguinte, o burburinho no hospital era outro. Na copa, durante a troca de plantão, a Ágata, uma colega do turno da noite, contava para um pequeno grupo com a voz baixa e assustada. Ela disse que de madrugada ela e o Yuri viram um vulto no fim do corredor. Um homem com a pele escurecida que andava de um jeito estranho, arrastado, e que desapareceu na curva que levava para a radiologia. Quando ela descreveu a figura, todos que estavam de plantão na noite da tempestade se entreolharam. Não precisava dizer o nome. Eu ouvi aquilo e senti o peso nos meus ombros voltar mais nítido. Não era mais só o meu cansaço, era o eco daquela noite. E o eco estava ficando cada vez mais alto. Depois daquele dia, curiosamente, as histórias sobre o vulto no corredor foram diminuindo. Parecia que, para o resto do hospital, a assombração tinha sossegado. Mas para mim, foi o exato oposto. Foi quando a coisa começou de verdade, de um jeito pessoal e silencioso. O peso na minha nuca e nos meus ombros deixou de ser uma sensação ocasional. Ele se instalou em mim. Virou meu companheiro de plantão. Era uma pressão constante que não doía, mas exauria. Eu me sentia perpetuamente tensa, com o pescoço rígido. Eu tinha que me policiar para manter a cabeça erguida, como se uma força invisível a empurrasse para baixo, em direção ao peito. E às vezes, ao passar por uma porta de vidro e ver meu reflexo, eu tinha a impressão de que andava meio curvada para a frente, como se carregasse uma mochila invisível e muito pesada. Eu tomava relaxante muscular, pedia para as colegas fazerem uma massagem rápida nos meus ombros, mas nada adiantava. O alívio durava segundos e a pressão voltava. Não era uma fadiga que vinha dos músculos. E então eu comecei a ouvir coisas. Uma noite, eu e a Ágata estávamos no posto de enfermagem organizando as prescrições. O corredor estava quieto, a maioria dos pacientes dormindo.
Foi quando veio. Um grito agudo, abafado, de algum lugar do corredor. O som durou 1 segundo, mas foi inconfundível. Nós duas levantamos a cabeça na mesma hora com os olhos arregalados. Você ouviu isso? Ela sussurrou pálida. Antes que eu pudesse responder, saímos juntas para o corredor. Olhamos para os dois lados. Vazio. Silencioso. A única coisa que se movia era o ponteiro do relógio na parede. Fomos de porta em porta, espiando os pacientes. Todos dormiam tranquilamente. Não havia ninguém nos banheiros, não havia nada. Voltamos para o posto e ficou um silêncio pesado entre nós. A parte mais estranha? Ninguém mais no andar pareceu ter ouvido. Um técnico de enfermagem que estava num quarto a poucos metros de distância não ouviu absolutamente nada. Parecia que aquele grito tinha sido só para nós duas. Depois disso, comecei a ver vultos. Sabe aquela mancha escura que passa no limite da sua visão e quando você vira a cabeça não tem nada? Acontecia o tempo todo. Uma sombra que se movia rápido na porta de um quarto vazio. Um movimento atrás de mim refletido por um instante na tela escura de um monitor desligado. Eu me agarrei com todas as forças à explicação mais lógica. Era o cansaço. Exaustão. A síndrome de burnout que todo profissional de saúde conhece bem. Eu estava emendando turnos, dormindo mal, vivendo sob um estresse absurdo. Era óbvio que meu cérebro começaria a me pregar peças. Tinha que ser isso. Era a única explicação sã. Eu repetia isso para mim mesma como um mantra, andando por aqueles corredores. É o cansaço. É só o cansaço. Mas era difícil me convencer disso quando o peso nos meus ombros estava sempre lá. Ele era o lembrete físico, a prova de que algo tinha mudado. Aquilo não era uma memória, não era sugestão, era real. E no fundo, eu sabia que não era a fadiga que estava me seguindo. Era ele. O final de outubro chegou e com ele outra noite de temporal. O ar no hospital estava denso, elétrico, quase uma cópia daquela primeira noite. O som constante da chuva e os trovões que roncavam ao longe só pioravam a sensação de clausura e a minha ansiedade, que a essa altura já era crônica. Eu estava no meu limite absoluto. O peso nos meus ombros parecia uma placa de chumbo e meus olhos ardiam de tanto lutar contra o sono. Eu sentia cada nervo do meu corpo vibrar. Precisava de um café, de 5 minutos de silêncio, qualquer coisa. Saí do posto de enfermagem e comecei a andar pelo corredor principal na direção da copa. Foi quando eu vi, a uns 20 metros de distância, a porta da unidade de queimados que estava fechada se abriu lentamente, coisa de uns 4 ou 5 dedos. E então, com a mesma lentidão, ela se fechou. Sozinha. Dessa vez eu nem tentei arranjar uma desculpa. Não tinha corrente de ar, não tinha ninguém ali. Eu só engoli em seco, desviei o caminho e entrei no primeiro banheiro de funcionários que encontrei. Eu precisava jogar uma água no rosto, precisava sentir algo real para me tirar daquela pilha de nervos. O banheiro era um cômodo pequeno de azulejos brancos e gastos e estava vazio. O único som era o zumbido baixo da lâmpada fluorescente no teto. Me apoiei com as 2 mãos na pia de louça fria, abri a torneira e joguei água gelada no rosto 1, 2, 3 vezes. Eu queria com toda a força que aquela água levasse embora não só o cansaço, mas o peso, a paranoia, tudo. Fechei a torneira. O silêncio voltou, quebrado apenas pelo som das gotas que caíam do meu queixo na pia. Respirei fundo, tentando acalmar o coração. E então, levantei a cabeça e abri os olhos para encarar meu reflexo no espelho manchado. Primeiro vi a mim mesma, um rosto pálido com olheiras profundas, a imagem da pura exaustão. E atrás de mim, parado logo atrás do meu ombro direito, estava ele. Não era um vulto, não era uma sombra, era a figura nítida do homem que morreu na maca. A pele escura e carbonizada, retorcida em alguns pontos. O rosto desfigurado, com uma expressão de ódio puro. E os olhos eram a pior parte. Eram 2 buracos de ódio, de uma dor incompreensível, e estavam cravados em mim através do espelho. Durou 1 segundo, um único piscar de olhos, e a imagem dele desapareceu. Mas aquele segundo foi mais do que o suficiente. Soltei um grito seco de puro pânico, um grito agudo, de pânico puro,
que rasgou o silêncio do andar. Minhas pernas perderam a força. Eu deslizei pela parede e caí sentada no chão frio, tremendo de um jeito que eu não conseguia controlar, soluçando sem conseguir parar. A porta do banheiro se abriu com um baque. Era o Yuri, com o rosto branco de susto. Yuri e a Ágata me ajudaram a levantar do chão frio. Eles não fizeram muitas perguntas, só me envolveram num lençol porque eu não parava de tremer. Acho que no fundo eles sabiam que não adiantaria perguntar. Viram meu estado, o puro terror nos meus olhos, e entenderam que aquilo não tinha sido um simples ataque de pânico ou estresse. O médico-chefe do plantão me deu o resto da noite de folga e uma licença de alguns dias. Eu não protestei. Peguei minhas coisas no armário e saí daquele hospital sem olhar para trás, enquanto a tempestade lá fora começava a diminuir. E depois daquela noite, nada. A calmaria, tudo parou, de um jeito tão repentino quanto tinha começado. Os corredores voltaram a ser apenas corredores. Os sons eram só os sons normais e abafados de um hospital de madrugada. Ninguém mais relatou ter visto ou ouvido coisa alguma. O fantasma do homem queimado simplesmente desapareceu. Uma colega mais ligada a essas coisas me disse que talvez o espírito dele tenha finalmente encontrado a paz. Que ao me ver de perto, ele entendeu que eu não era a culpada e conseguiu seguir seu caminho. No começo, eu quis acreditar nisso com todas as minhas forças. Era uma ideia reconfortante. Mas com o passar dos anos, eu desenvolvi a minha própria teoria, uma que faz mais sentido para mim e que, de certa forma, me assusta muito mais. Eu não acho que ele apareceu para mim no espelho só para me assustar. Eu acho que foi a primeira vez que ele conseguiu juntar energia suficiente para chegar perto de verdade, para me ver com clareza. E naquele instante de ódio, ele viu meu rosto, viu o meu medo de uma pessoa comum, e ele percebeu. Percebeu que eu não era ela. Percebeu o engano terrível. E nesse momento de clareza, ele se foi. Só que ele não foi embora de mãos vazias. E nem me deixou como eu estava antes. É como se, na pressa de se desprender do alvo errado, ele tivesse deixado um pedaço daquele tormento ficou em mim, uma farpa de dor fincada na minha alma. O peso nos meus ombros? Ele nunca mais foi embora por completo. Ele diminuiu, muito. Hoje, é uma pressão leve, quase imperceptível na maior parte do tempo. Mas em dias muito cansativos, ou quando uma tempestade forte se forma no céu, ou quando passo na frente de um hospital tarde da noite, eu sinto uma pressão familiar e fria na minha nuca. É a cicatriz que ele deixou em mim. A prova silenciosa de que, por algumas semanas, a dor de um completo estranho me escolheu como casa. E uma parte dela nunca mais quis ir embora. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Meu nome é Damião. Eu trabalho na coleta de lixo. É um serviço pesado que a maioria das pessoas prefere ignorar, mas que alguém tem que fazer. O salário não é grande coisa, mas paga as contas. Naquela época, meu parceiro de rota era o Breno, um cara gente boa, um pouco mais novo que eu, que sempre tentava manter o bom humor, mesmo naquele frio da madrugada no inverno. Nossa jornada começava tarde, quando a cidade ia se esvaziando. A gente ia pendurado na parte de trás do caminhão, saltando em cada esquina, pegando os sacos e jogando tudo para dentro daquela boca de metal. O barulho da prensa esmagando as coisas era a trilha sonora da nossa noite. Era um trabalho mecânico, quase automático. Corpo cansado, mente longe. Naquela noite em específico não tinha nada de diferente. O vento cortava o rosto e a gente conversava fiado para espantar o sono. Falávamos do preço da carne, de um conserto que o Breno precisava fazer na moto dele, qualquer coisa que ajudasse as horas a passar. A cidade àquela hora tem uma beleza estranha. As ruas desertas, a luz amarelada dos postes criando sombras longas. Mas quando se faz isso toda noite,
A beleza vira só o cenário do cansaço mesmo. A gente já estava quase na metade do percurso, entrando numa parte mais antiga da cidade, um bairro residencial com um monte de sobrados velhos, um do lado do outro. As ruas ali eram mais estreitas e o silêncio era maior. Era sempre a parte mais arrastada do turno. Foi numa dessas ruas que a gente parou em frente a uma casa que me chamou a atenção. Diferente das outras, que mostravam algum sinal de vida, uma luz acesa, o som abafado de uma televisão, essa estava completamente escura. A pintura estava gasta e tinha um ar de abandono, como se os moradores tivessem saído às pressas. Na calçada, tinha um amontoado de sacos de lixo e algumas caixas de papelão abertas, molhadas pelo sereno. "O pessoal fez a limpa, hein?" Breno comentou, já saltando do caminhão. Eu desci logo atrás. Era uma quantidade de lixo maior que o normal para uma casa só. Enquanto Breno pegava os sacos mais pesados, eu fui juntar umas coisas que estavam espalhadas por uma das caixas. Eram restos de coisas quebradas, papéis velhos, o tipo de entulho que sobra de uma mudança. Foi aí que eu vi. No meio de cacos de louça e pedaços de madeira, tinha um objeto que não combinava com o resto. Era um espelho de mão, daqueles antigos, com a borda de metal escurecido, toda trabalhada com os desenhos de flores. Ao passar o dedo pela borda, senti que as flores não eram flores, mas algo que parecia um emaranhado de cabelos e dedos finos. O vidro estava trincado, mas ainda refletia a luz do poste de um jeito esquisito. Peguei o objeto na mão, estava frio, mais frio que o ar da noite. Por um segundo tive uma sensação muito estranha, uma espécie de peso. Não no objeto em si, mas no ar ao meu redor. Foi como entrar numa sala onde duas pessoas acabaram de ter uma briga feia, sabe? Aquela tensão que fica impregnada. Olhei para a casa escura e senti um mal-estar no corpo que não era de frio. Parecia que alguém estava me observando da janela do andar de cima. Balancei a cabeça tentando tirar aquela besteira do pensamento. Era só o cansaço, a sugestão da noite. Eu já estava criando coisa onde não tinha. "Anda logo, Damião!" Valdir, o motorista, gritou da cabine, a voz impaciente. Dei uma última olhada para o espelho. Por um instante pensei em guardar ele. Era um objeto bonito, apesar de quebrado. Mas que diabos eu ia fazer com aquilo? Sem pensar mais, joguei-o com força na direção da caçamba do caminhão. Ouvi o baque surdo quando ele sumiu no meio do resto do lixo. Subimos de volta na traseira do caminhão e seguimos em frente. Tentei voltar a conversa com o Breno, mas a imagem daquela janela escura não saía da minha cabeça. A gente seguiu por mais uns 20 minutos, talvez meia hora. O trabalho continuava o mesmo. Desce, pega o lixo, joga no caminhão, sobe de novo. O ritmo constante e o esforço físico deveriam ter limpado minha mente, mas a sensação ruim daquela casa não passava. Pelo contrário, parecia que tinha se agarrado em mim. Eu me pegava olhando para os lados toda hora, para as bocas de becos, para os portões escuros das casas, para o teto dos prédios. Era uma vigilância sem sentido, eu sei. Eu estava procurando por algo sem nem saber o que. Breno percebeu, claro. "Que foi, cara? Perdeu alguma coisa?" Ele perguntou rindo enquanto a gente se segurava nas alças com o caminhão em movimento. "Não, nada. Só achei aquela casa esquisita", eu respondi, sem querer dar muito detalhe. O caminhão fez uma curva, entrando numa avenida mais larga e um pouco mais iluminada. Foi nesse momento que aconteceu. Eu estava olhando para o lado, para o reflexo da nossa própria imagem no vidro de uma loja de móveis fechada. Vi a gente ali, duas figuras de uniforme penduradas na traseira de um veículo enorme e barulhento. Então, no reflexo, por uma fração de segundo, eu vi uma terceira figura. Não estava pendurada como nós. Estava em cima do caminhão, agachada no teto. Era só uma silhueta pálida contra a escuridão, com algo que parecia um cabelo longo e escuro caindo para os lados. A cabeça dela virou na minha direção, no reflexo, e foi aí que eu me virei de verdade. Meu pescoço estalou com a velocidade. Olhei para cima do caminhão, para o lugar exato onde a figura deveria estar. Não havia nada. Absolutamente nada. Só o teto de metal sujo e a noite acima. Meu coração deu um pulo tão forte que pareceu que ia sair pela boca. Minha mão agarrou a alça de segurança com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. O ar sumiu dos meus pulmões por um instante. "Ei, Damião, tudo bem?"
A voz do Breno soou distante. Eu não conseguia responder. Fiquei ali olhando fixamente para o teto vazio, tentando processar o que meus olhos tinham acabado de registrar no reflexo. Não podia ser real. Tinha que ser um jogo de luz. Um reflexo sobre outro reflexo. Uma daquelas falhas que a visão da gente prega quando estamos exaustos. Sim, só podia ser isso. O cansaço extremo da madrugada. Eu estava trabalhando demais, dormindo de menos. Forcei o ar para dentro dos pulmões tentando me acalmar. Tinha que ser isso. Tinha que ser. Breno me sacudiu pelo braço. Ô, tá surdo? Falei com você. Você tá branco que nem papel. A sacudida me trouxe de volta. Pisquei algumas vezes, a imagem do reflexo ainda queimando na minha mente. Mas a realidade era só o Breno me olhando com uma cara de preocupação misturada com impaciência. Eu vi uma coisa. Minha voz saiu mais baixa e rouca do que eu esperava. Viu o quê? Um rato do tamanho de um gato? A gente vê isso toda noite. Ele tentou fazer graça, mas eu não tinha a menor condição de rir. Não, cara, sério, ali em cima, apontei com a cabeça para o teto do caminhão. Tinha alguém ali. Breno acompanhou meu gesto. Olhou para o teto vazio, franziu a testa e depois olhou para mim como se eu tivesse acabado de dizer que o caminhão podia voar. Alguém? Damião, qual é? Não tem ninguém aí. Quem ia subir aí com o caminhão andando? Eu sei que não tem ninguém agora, mas eu vi. No reflexo da loja. Tinha alguém agachado ali. Uma mulher, eu acho. Pálida. Ele ficou me encarando por uns segundos e o olhar dele foi mudando de confusão para uma espécie de pena. Ele deu aquele sorrisinho de canto de boca, o mesmo que ele dava quando eu reclamava do time dele. Cara, você precisa dormir, tá vendo coisa já. Deve ser o sono, o cansaço. A gente tá nessa desde as 10 da noite. É normal a vista pregar umas peças. Eu queria insistir, queria gritar que eu não estava louco, que a sensação na casa abandonada e aquilo que eu vi estavam conectados de alguma forma. Mas como eu ia explicar isso? Soaria como um maluco. O Breno já estava me olhando daquele jeito. Imagina o Valdir, que não tinha paciência nem para semáforo fechado. Eu disse por fim, abaixando a cabeça. Deve ser. Cansaço. A palavra saiu da minha boca, mas meu cérebro não acreditava nela. Eu me senti um idiota. Por que eu fui abrir a boca? Agora, além do medo, eu tinha que lidar com a vergonha. Breno me deu um tapa amigável nas costas, um gesto que era para ser de apoio, mas que só me fez sentir mais isolado. Relaxa aí, falta pouco para a gente parar para tomar aquele café. Já já você acorda de vez. Ele se virou para frente e a conversa morreu. O resto do caminho até a próxima parada foi em silêncio. Um silêncio que para mim estava cheio de ruído. O vento, o motor do caminhão, cada solavanco, tudo parecia amplificado. E eu não conseguia parar de olhar para o teto de metal logo acima da minha cabeça. Paramos numa rua residencial larga, daquelas com árvores de um lado e do outro. A noite já pesava. Acho que devia ser umas 2 da manhã. O silêncio era quase total, quebrado só pelo zumbido grave do motor do caminhão em ponto morto. Eu e Breno descemos e começamos a juntar os sacos na calçada. Eu ainda estava com aquela sensação ruim, mas tentava me concentrar no trabalho, no movimento, em qualquer coisa que não fosse o teto do caminhão. Juntamos uns 4 ou 5 sacos perto da caçamba. O procedimento era simples. Um de nós apertava o botão verde na lateral do caminhão, que acionava a placa hidráulica para erguer a parte traseira. E depois o botão vermelho que ligava a prensa lá dentro para esmagar tudo e abrir espaço. Normalmente, era o Breno que fazia isso. Mas dessa vez nenhum de nós tinha sequer se aproximado do painel de controle. Estávamos a uns 2 passos de distância com as mãos cheias de sacos, quando um ruído metálico e agudo cortou o silêncio da rua. Um clique alto, como o de um disjuntor pesado sendo acionado. E então o caos começou. A placa hidráulica traseira começou a se erguer sozinha, com um gemido metálico longo e protestado. Ela subiu de uma vez, batendo com força no limite do mecanismo. Logo em seguida, sem pausa, a prensa lá de dentro foi acionada. O barulho foi ensurdecedor. Uma sequência de estalos e rangidos violentos, o som de metal comprimindo metal e triturando o que quer que estivesse lá dentro.
Era um som que a gente conhecia bem, mas que naquele momento soou como a coisa mais aterrorizante do mundo, porque ninguém tinha dado o comando. Eu e Breno demos um pulo para trás, largando os sacos de lixo no chão. Nossos olhares se cruzaram no mesmo instante, ambos com os olhos arregalados. O que estava acontecendo? A porta da cabine se abriu com um tranco e Valdir botou a cabeça para fora, a cara vermelha de raiva. Qual dos dois imbecis está de palhaçada? Quer quebrar o equipamento? Não foi a gente, Valdir. Breno gritou, a voz dele uma oitava acima do normal. A gente estava aqui. O troço ligou sozinho. Valdir desceu do caminhão pisando duro, resmungando uma lista de palavrões. Ele marchou até o painel, a prensa ainda fazendo seu ciclo barulhento lá dentro. Ele bateu com a palma da mão no botão de emergência, o cogumelo vermelho que desligava tudo. A máquina parou com um último suspiro metálico e o silêncio que se seguiu pareceu ainda mais pesado e ameaçador do que o barulho. Ligou sozinho, Valdir imitou a voz do Breno zombando. Ligou sozinho. Essa porcaria vive dando mau contato. Amanhã mesmo vou mandar o mecânico olhar. Agora vamos, que a gente não ganha para ficar parado. Ele falou com a certeza de quem só acredita no que pode chutar ou consertar com uma chave de fenda. Mas eu vi, Dom. Eu vi que mesmo falando grosso, a mão dele tremeu um pouco quando ele bateu no painel. E eu vi o jeito que o Breno olhava para o buraco escuro da caçamba. Não era mais só eu. Agora, o Breno também estava com medo. Valdir subiu de volta para a cabine, ainda resmungando sobre a manutenção do caminhão. Eu e Breno ficamos ali, parados, olhando um para o outro. A desculpa do mau contato não tinha colado. Não para nós. Aquele clique inicial, antes do motor da prensa ligar. Aquilo não era som de fio desencapado. Era um som intencional. Você ouviu aquele estalo antes? Perguntei baixo, sem querer que o Valdir escutasse. Breno só balançou a cabeça, um movimento lento e afirmativo. Ele não tirava os olhos da boca escura da caçamba. O olhar dele estava fixo, vidrado. Ele parecia ter encolhido dentro do uniforme. Aquele ar de quem faz piada de tudo tinha sumido completamente. Breno? Chamei. O que foi? Ele não respondeu de imediato. Engoliu em seco, a garganta fazendo um barulho audível no silêncio. Damião, quando a prensa ligou, eu estava olhando para dentro. Meu estômago esfriou. Eu sabia o que vinha a seguir, mas ao mesmo tempo não queria ouvir. E o que você viu? Eu não sei direito. A voz dele era um sussurro e tremia. No meio daquele lixo todo, com o movimento da prensa começando, eu vi uma coisa se mexendo. Ele fez uma pausa, buscando as palavras. Parecia uma pessoa. Só que não era. Era muito pálida, com um cabelo preto, longo e liso, todo sujo, grudado no rosto. E ela olhou para mim, bem na hora que a placa de metal começou a descer. Meu corpo inteiro ficou dormente, subindo pela nuca. Era a mesma descrição, a mesma figura pálida que eu tinha visto no reflexo da loja. A mulher, consegui dizer, mas o mais estranho. Ele continuou, a voz ainda mais baixa, como se tivesse medo que ela ouvisse. Tinha um brilho perto dela. Uma luz que piscou rápido, refletindo no meu rosto. Um brilho que vinha de algo que ela segurava. Parecia, sei lá, um pedaço de espelho quebrado. Naquele momento, Dom, a certeza me atingiu como um soco. Não era cansaço, não era imaginação, não era mau contato. Era real. O espelho de mão que eu joguei lá dentro. Aquela coisa veio com ele. Estava com a gente dentro do caminhão. Minha respiração ficou curta. Olhei para o Breno e vi meu próprio pavor refletido no rosto dele. O cara que 20 minutos antes estava tirando sarro de mim, agora estava pálido, com o queixo tremendo. Eu não tô maluco, então, eu disse mais para mim mesmo do que para ele. Maluco? Cara. Ele finalmente se virou para mim, os olhos cheios d'água. O que é que você jogou lá dentro, Damião? O que diabos era aquilo? A pergunta dele ficou no ar sem resposta, porque eu também não sabia. E o pior era que agora, nós dois estávamos presos na traseira daquele caminhão, com aquela coisa viajando conosco, escondida a poucos metros de distância no meio da escuridão e do lixo.
Voltamos ao trabalho, mas não éramos mais os mesmos. O silêncio entre mim e o Breno era pesado, carregado de um medo que a gente não podia compartilhar com o Valdir. Cada saco de lixo que a gente pegava, cada passo que a gente dava, era com uma cautela absurda. Nossos olhos não desgrudavam mais da escuridão ao redor e principalmente da caçamba do caminhão. A gente se movia no automático, o corpo fazendo o trabalho no piloto automático enquanto a cabeça não parava, atenta a qualquer coisa. O medo é um combustível estranho, Dom. Ele te deixa exausto e elétrico ao mesmo tempo. Depois de umas 3 ou 4 paradas feitas nesse estado de tensão, Breno me cutucou. Não com força, só um toque leve no meu cotovelo. A mão dele estava gelada. Não olha agora. Ele sussurrou sem mover os lábios direito. Não olha de uma vez. Claro que a primeira coisa que eu fiz foi olhar. Meu corpo agiu antes do cérebro. Segui a direção do olhar dele, que estava fixo para cima. E lá estava ela. Não era mais um reflexo, não era uma visão dentro da caçamba escura. Era real, bem ali, a poucos metros de nós, agachada no teto do caminhão, exatamente como eu tinha visto no reflexo da loja. A figura pálida, o cabelo preto escorrido, parecia tinta preta molhada. Ela não estava olhando para nós. Estava de costas, curvada, a cabeça inclinada para baixo, como se estivesse examinando o metal do teto. A cena era tão impossível, tão absurda, que por um segundo meu cérebro se recusou a aceitar. Uma pessoa tinha subido no nosso caminhão em movimento sem que a gente percebesse? Não tinha como, mas ela estava lá. O caminhão passou por um poste e a luz amarelada varreu o teto por um instante. Nessa hora, a figura se mexeu. Lentamente, ela virou a cabeça na nossa direção. Não deu para ver o rosto, estava coberto pela cortina de cabelo, mas a gente sabia que ela estava nos encarando. A gente sentia, vinha um frio dali, uma pressão no ar que vinha diretamente dela. Eu senti minha garganta fechar. Ao meu lado, ouvi Breno prender a respiração com um chiado. Foi quando percebi um som baixinho, quase imperceptível sob o ruído do motor. Um rangido rítmico, como unhas arranhando metal lentamente. Nenhum de nós ousava se mexer. Estávamos grudados nas alças de segurança, os únicos pontos de apoio numa situação que já não fazia sentido nenhum. A gente estava exposto, vulnerável. Ela estava ali em cima, nos observando. Quanto tempo ficamos assim? Segundos? Minutos? Para mim, pareceu uma eternidade. O caminhão continuava seu percurso, indiferente ao nosso pavor. A cada solavanco, a cada curva, eu tinha a impressão de que ela ia se desequilibrar, que ia cair em cima da gente. Mas ela permanecia lá, imóvel, uma estátua de pesadelo nos vigiando. Então, tão subitamente quanto apareceu, ela se foi. Num piscar de olhos, entre a sombra de uma árvore e a luz do poste seguinte, o teto do caminhão estava vazio de novo. Eu e Breno nos olhamos, a gente suando frio apesar do vento da noite. Não precisamos dizer nada. A pergunta era a mesma na cabeça dos dois. Para onde ela tinha ido? E a resposta era ainda mais assustadora. A gente não fazia a menor ideia. O resto do turno foi um borrão. A gente não falou mais nada sobre o assunto. O medo ainda estava lá, uma brasa queimando no fundo do estômago. Mas a ameaça imediata parecia ter passado. Terminamos a rota, levamos o caminhão para a garagem da empresa e batemos o ponto. A luz do sol já estava começando a clarear o céu, e nunca na minha vida eu fiquei tão aliviado em ver o dia nascer. No vestiário, enquanto a gente trocava de roupa, o silêncio continuava. Breno evitou meu olhar o tempo todo. Ele terminou de se arrumar, mas ficou ali, parado por um instante, de costas para mim. Parecia que ia dizer algo, mas desistiu. Já na porta, com a mochila nas costas, ele finalmente se virou. O rosto dele estava abatido. Damião, ele começou a voz baixa. A gente não viu nada hoje, tá legal? Nada. Foi só uma noite ruim. Eu entendi o recado, não era só para esquecer, era um pedido, um apelo. Tá legal, Breno, noite ruim. Ele balançou a cabeça, um gesto rápido, quase assustado, e foi embora. Fiquei sozinho, a frase dele ficou martelando na minha cabeça. Noite ruim. Era um jeito muito simples de descrever o terror que a gente sentiu.
Eu não fui direto para casa, não conseguiria dormir. Peguei meu carro e comecei a dirigir sem rumo, só para ver o movimento da cidade acordando. E embora cada parte de mim gritasse o contrário, meu instinto me levou de volta para aquele bairro de sobrados antigos. Quando percebi, estava virando a esquina daquela rua, da casa. Passei devagar com o coração na boca. A casa estava lá, silenciosa e escura como antes, o lixo já recolhido da calçada. Tudo parecia normal. Eu estava me sentindo um tolo por ter voltado ali. O que eu esperava encontrar? Foi quando olhei para a janela do segundo andar. Aquela mesma janela que eu tinha encarado horas antes. Na escuridão do cômodo eu a vi. Não era uma silhueta, não era um vulto, era ela, parada. O rosto pálido, o cabelo preto e liso caindo sobre os ombros. Ela não se mexia, apenas estava ali, olhando para a rua. E numa das mãos, ela segurava o espelho. O mesmo espelho de mão com a borda de metal trabalhado. O vidro trincado refletiu a luz do sol nascente por um instante. Um brilho rápido que pareceu um piscar de olho. Ela não estava olhando para mim especificamente, estava só, olhando. Como se tivesse voltado para o seu lugar. Como se estivesse esperando. Pisei fundo no acelerador e saí dali o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Isso foi em 2019. Eu e o Breno nunca mais tocamos no assunto. Mas nossa relação de trabalho mudou. Às vezes, no meio do turno, nossos olhares se cruzam. E eu sei que ele está lembrando da mesma coisa que eu. É um trato que a gente fez sem precisar falar nada, só no medo. Eu continuo no mesmo trabalho, Dom, mas nunca mais olhei para um saco de lixo do mesmo jeito. Fico imaginando o que as pessoas jogam fora. As histórias, as mágoas, as tristezas que elas descartam. E às vezes eu acho que algumas coisas se recusam a ser jogadas fora. Elas só precisam de alguém idiota como eu, para dar uma carona. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.